A 4 de janeiro comemora-se o Dia Mundial do Braille, homenageando-se o inventor do sistema de leitura escrita para cegos, com o objetivo de assinalar este dia tão importante para as pessoas cegas e com baixa visão que usam o Braille. Nesta sessão, subordinada à celebração do Dia Mundial do Braille, Luís Braille, o apóstolo da luz, vou fazer-lhe então algumas questões. Temos cá o professor Leonardo Silva e começo então por lhe perguntar algo que é muito simples, que me fale sobre o sistema Braille e a sua origem. Ora, boa tarde ou bom dia para todos, conforme a hora que eu escute. Gostaria de acrescentar ainda que esta comemoração do Dia Mundial do Braille, a 4 de janeiro de 2021, é em conjunto pela Biblioteca Luz Craveiro da Silva e Agrupamento de Escolas Massiminos, que é uma escola de referência para a educação de alunos cegos e com baixa visão. Quanto à primeira pergunta, sobre o Braille e a sua origem, o Braille surgiu na primeira metade do século XIX, com Louis Braille, que nasceu em Coupe-Braille, a cerca de 45 km de Paris. É um jovem que ficou cego aos 3 anos e, por necessidade e vontade de ler e de escrever para a época, ele não se conteve em não ter livros para estudar. Revelou-se um jovem muito interessado, muito inteligente, mas desolado por não encontrar livros. Então dedicou-se à árdua tarefa de inventar o sistema que dura até hoje e perdura o seu nome, é o sistema Louis Braille. Sistema esse que assenta numa célula de 6 pontos que, combinados de formas diferentes, dá 63 sinais. E se nós considerarmos o espaço, são 64. De tal forma, o Braille revolucionou e abriu o caminho e a possibilidade das pessoas cegas à cultura e ao conhecimento, que Louis Braille foi designado o apóstolo da luz. E diga-me então aqui uma coisinha. Todas as pessoas com deficiência visual sabem Braille, certo? Não é verdade. Nem todas as pessoas com deficiência visual sabem Braille, porque para saber Braille há alguma condição necessária, é preciso aprender. E quando nós falamos em pessoas com deficiência visual, temos que ter em conta com que idade elas chegaram, se são cegas congénitas, se chegaram em ter a idade ou em idade adulta. Atualmente, no sistema educativo português, qualquer criança que nasce cega ou fique cega em ter a idade tem acesso à escolaridade obrigatória, logo terá a possibilidade de ir aprender o sistema Braille. Agora, pessoas que cegam numa fase adulta ou em meia-idade têm também a possibilidade de aprender Braille, desde que para isso haja uma motivação. E o Braille podem aprender no centro de reabilitação, bem como nas instituições ligadas à deficiência visual, que têm cursos dirigidos e específicos para pessoas que cegam numa fase adulta. Portanto, não Ok, é verdade que todos os cegos saibam ler Braille. Até ok, porque há aqueles ok. que já têm uma idade mais ou menos avançada, que até eventualmente foram cegos na nascença, mas à época, como não eram obrigados a ir para a escola, os pais também não os quiseram levar para as escolas especiais e nunca conseguiram aprender o Braille, não é? Já que falou então aqui nas crianças e jovens, qual é o impacto pedagógico do Braille na autonomia, na participação e na inclusão escolar? Ora, esse é um tema que tem sido debatido muito recentemente no meio ligado às pessoas com deficiência visual. De facto, o Braille é fundamental no processo, quer da aprendizagem, quer na formação do sujeito enquanto pessoa cega. Porquê? Porque só o Braille permite a leitura por parte da pessoa cega. Quando eu digo que só o Braille permite a leitura por parte da pessoa cega, permite a leitura, logo permite o contacto com a ortografia, com a Uhum. pontuação, para aprender a simbologia matemática Braille, os símbolos da musicografia Braille, e, e quanto mais cedo começar a aprender o Braille e quanto mais treinar, quanto maior for destra a sua leitura, será uma leitura mais agradável e que lhe permitirá, até além da aprendizagem, ocupar o tempo de lazer. Portanto, é fundamental aprender o sistema Braille
nos primeiros anos escolares, fundamental mesmo, até, sobretudo, ao nono ano. E depois o Braille acompanhá-lo pela vida fora. Porque quando nós falamos, e é posto muito em causa hoje o Braille, que se calhar não tem futuro, porque com os sistemas de áudio que hoje proliferam um bocado por todo lado, quer nos smartphones, quer nas televisões, nas gravações, etc., podcasts, e aí o que nós dizemos, as pessoas cegas ligadas ao ensino e a quem está mais por dentro dessa temática, da importância do Braille no processo de aprendizagem e na formação do sujeito cego, sobretudo até uma fase jovem ou adulta, é que tudo o resto não é ler, é ouvir ler. Ora, ouvir ler não é a mesma Ok. coisa que ler. Já entendi. Vamos já, daqui a pouco vamos às tecnologias, mas gostaria ainda que me falasse do seguinte. Falou há pouco sobre matemática Braille. Isto é o quê? As competências de leitura e de escrita são trabalhadas pelos alunos em diferentes grafias? Que grafias é que existem para que os alunos possam ter acesso à informação e ao Muito, conhecimento? muito bem. Os alunos cegos em Portugal têm que aprender necessariamente 5 grafias Braille. 5 é a grafia para a língua portuguesa, a grafia para a matemática, a grafia para a física e química e a grafia para a musicografia Braille. Portanto, e cada uma delas tem a sua especificidade. É evidente que um aluno que não vai aprender música não precisa aprender a grafia Braille, a grafia da musicografia Braille. Também há a grafia para a informática, uma grafia que surgiu como o Sim. despontar das novas tecnologias. É uma Essa será grafia que então tem a quinta grafia, não é? exatamente, é uma A grafia que tem informática. especificidades próprias para a informática. Agora, a grafia fundamental num aluno regular no sistema de ensino é fundamental aprender bem a grafia para a língua portuguesa, a grafia da matemática, a grafia da física e da química, não é? Sim, sim. E falou-me aí da música, por exemplo, dá para falar um bocadinho sobre a admissão dos alunos cegos no curso básico de música em regime articulado? Ora, essa questão dá-me, eu tenho sido um batalhador nessa questão, porque atualmente proliferam um quadro por todo o país e escolas fazerem parcerias com conservatórios para o ensino articulado da música. E tem acontecido que alunos cegos aparecem nesse ensino articulado das escolas com os conservatórios, sem que as escolas e os conservatórios assegurem o ensino da musicografia Braille. Ora, isto é um erro crasso que Portugal está a cometer, porque não está a assegurar as mesmas condições de aprendizagem a um aluno cego no ensino articulado da música em relação aos outros. Porquê? Se um aluno que vê bem, um aluno sem qualquer deficiência visual, vai para o ensino articulado da música, vai aprender a ler pautas musicais, partituras musicais. Ora, esse aluno não vai aprender só música de ouvido. Ora, o aluno cego também não é viável aprender só música de ouvido. Ao ir para esse sistema de ensino, deverá o sistema assegurar também a sua aprendizagem da musicografia Braille, que é um sistema que está perfeitamente preparado para o ensino da música. No entanto, apesar de tudo, no nosso agrupamento, tem sido referido em algumas conferências a nível nacional, é o único agrupamento em Portugal que assegura o ensino da musicografia Braille no ensino articulado da música. Ok. Diga-me só o seguinte: com estas grafias todas, existem áreas específicas para isto? Existem materiais suficientes? Ou seja, que condições é que devem ser dadas a um aluno com deficiência visual quando ele se inscreve numa escola de referência, então? Ora, quando ele vai para a escola de referência, claro que a expectativa é grande, quer para o aluno, quer para os pais. É encontrar um conjunto de recursos humanos especializados para esse apoio, bem como um conjunto de materiais específicos. Para que tudo isto corra bem, é importante que a escola de referência tenha professores que dominem o sistema Braille. Depois, Uhum. é necessário também dominar um conjunto de equipamentos. Porquê?
Porque os livros que estão disponíveis hoje para os alunos cegos no essencial são manuais escolares. Porque outros livros de leitura que os jovens por vezes gostam de ler é difícil encontrar no sistema Braille. Aqui é fundamental introduzir o mais cedo possível também os terminais Braille. Porquê? Os terminais Braille e permite aceder a toda a informação digital que está disponível no computador, na internet, aceder a essa informação em Braille, o que alarga e muito o acesso da informação através do sistema Braille, porque os manuais são muito, os manuais existem, são poucos, mas fora dos manuais escolares é difícil encontrar livros com a produção que habitualmente que sai diariamente ou quase diariamente em tinta, vamos chamar assim, os alunos com esta visão ter acesso a esses livros. No entanto, a única possível forma de ter mais rapidamente acesso a esses livros será através de terminais Braille, e por isso é preciso assegurar os terminais Braille das escolas, bem como, isto é importante, os professores do grupo 930 que dão apoio e que são vocacionados para dar apoio aos alunos com deficiência visual, também prepará-los para eles tirar o melhor rendimento das linhas Braille, não é? Então, tudo aquilo que se produz em Braille é sempre pouco para as necessidades das pessoas cegas ou com baixa visão e que usam o Braille, não é? Como é que as muito pessoas pouco. com deficiência visual têm acesso aos livros, por exemplo? A pessoa com deficiência visual tem acesso aos livros manuais ou a livros em geral? Aos livros em geral, neste caso, relativos à impressão Braille em Portugal. Os livros em geral impressos em Braille em Portugal? Sim. Há muito poucos. Quem imprime em Braille livros fora dos manuais escolares em Braille em Portugal, há só uma única imprensa Braille, que é o Centro Professor Albuquerque Castro, Edições Braille no Porto, é a única no país, mas que tem uma capacidade de produção muito reduzida. Ou seja, imprime muito poucos manuais para o público cego queira ler. Não é? Ok. Como não temos muito tempo para isto, vamos passar aqui a um assunto que é pertinente e que já tocou anteriormente, que é sobre as tecnologias. As novas tecnologias vieram matar o Braille ou vieram potenciar o Braille? Ou seja, o Braille pode ser substituído pelas novas tecnologias com o sistema de voz? Na minha opinião, as novas tecnologias vieram potencializar o Braille e não o contrário. Muito embora, já com o advento da informática, até um pouco antes com a vulgar cassete, porque era um processo mais rápido, mais barato, de produção, de acesso ao texto, muitos adiantaram o fim do Braille. Não. As novas tecnologias vieram potencializar o Braille, porquê? E hoje há mais pessoas que, de uma forma ou de outra, leem o Braille diariamente que, de outra forma, não o leriam. Porquê? Hoje existem impressoras de Braille, que é uma forma de imprimir rapidamente textos em Braille, documentos, etc. Depois há um conjunto de terminais Braille, uma diversidade imensa, quer de terminais Braille, quer de blocos de notas, que permite ter texto para ler em Braille, que eram os chamados computadores de mão, em que é possível usar o computador com acesso a uma linha Braille. Hoje em dia, o Braille tem um potencial que de outra forma não é possível. E nós hoje até encontramos o Braille disponível nos elevadores, em caixas de medicamentos, em algumas caixas multibanco, etc. Exato. Ou seja, as novas tecnologias vieram potencializar o Braille mais do que aquilo que inicialmente, eventualmente, alguns pensaram. Pronto, o Braille então, pelos vistos, já está aí por toda a parte. E diga-me só aqui uma coisa: a transcrição para Braille das emendas em restaurantes, por exemplo, faz sentido? E quem tem estabelecimentos comerciais, por exemplo, deve colocar Braille nas prateleiras ou não? Como é que é essa questão do restaurante ou dos Ora bem, estabelecimentos comerciais? as questões do restaurante, ter ou não ter Braille, a maior parte dos restaurantes que fizeram essa experiência tiveram o mérito apenas e só de sensibilizar para o Braille. Porque quando alguém vai a um restaurante, mesmo uma pessoa que vê bem, não, dificilmente vai ler a emenda toda, não é? Ora, uma pessoa cega, se for sozinha, também não vai estar a ler a emenda toda. Até se é um restaurante que habitualmente se Exato. desloca,
já sabe o, os pratos da casa, está dentro dos Uhum, preços, etc. Se com certeza. pontualmente quiser saber um prato, um preço, também pode perguntar ao funcionário do restaurante. E se for um cego também já habituado a novas tecnologias, hoje há aplicações para smartphones que também para uma leitura rápida podem fazê-lo. Ou seja, eu não estou a ver muitos cegos a chegar a um restaurante, ainda que esse restaurante tenha a emenda em braille, pegar na emenda e estar ali a ler a emenda toda, porque, como sabem, o braille ocupa muito espaço, não é? Claro, claro. Eh, Como existem as impressoras podiam fazer essas emendas e também, já agora falo aqui noutra coisa que penso que surgiu há pouco tempo, que é as matrizes em braille dos boletins de voto. O voto em braille é mais um passo no caminho para a cidadania inclusiva, disso aí nós não temos qualquer dúvida, mas a minha pergunta é: basta produzir uma matriz idêntica em tudo, menos nas imagens, ou é preciso fazer uma alteração muito grande e significativa? Pronto, a matriz em braille que foi já experimentada nas últimas eleições tiveram muito sucesso, estava perfeitamente acessível, mas para estar tudo numa folha A4 não pode ter muita informação, porque o texto aumenta muito espaço. Mas o fundamental é ter a sigla do partido. Portanto, no caso das legislativas, ter sigla do partido, e no caso das presidenciais, como é o nome da pessoa, ter apenas o nome que identifique. Não é preciso mais imagem, e aquele quadriculado, portanto, aquela matriz que foi apresentada, revelou-se eficaz e com muita eficiência. As pessoas cegas conseguiram votar com autonomia pela primeira vez em Portugal. Ok, eu sei que já falou nisto anteriormente, mas poderá repetir porque é sempre bom. Uma pessoa que queira aprender Braille pode aprender em que locais? Quem quiser aprender Braille, onde é que pode fazê-lo? Portanto, em Portugal há várias associações que têm vários, como a CAPO e outras, têm curso de formação para ensinar Braille à população em geral. Portanto, é uma questão de, e como a CAPO tem imensas delegações por todo o país, é procurar numa das delegações ou outras instituições ligadas à deficiência visual que também existem, além da ACAPO, em algum distrito de Portugal, procurar, porque existem cursos esporádicos e no caso da ACAPO com regularidade, virados para a população em geral para aprender o sistema Braille. Ok, agora então, assim, para terminar, peço-lhe que complete uma frase. E a frase é a seguinte: o Braille é importante na minha vida porque. Porque é que o Braille é importante na sua vida, neste caso particular? Ora, o Braille é importante e foi importante na minha vida porque eu sempre gostei muito de ler e eu só cheguei aos 14 anos e quando cheguei pensei que não ia ter essa possibilidade de ler. Mas quando tomei contacto com o Braille, uma luz no meu espírito se fez e a partir daí passei a devorar tudo o que havia em Braille para ler, para ler, que é para ler para o estudo, bem como na ocupação dos tempos de lazer. Ou seja, nós, em férias, em fim de semana, qualquer pessoa gosta de ler, eu também passei a gostar de ler. E já agora digo isto: houve uma altura, antes do apogeu das tecnologias, em que em Portugal existem duas revistas em braille, que é a Poliedro e a Roosevelt. Eu e muitos cegos que eu conheço ficávamos sempre à espera que chegasse aquelas revistas que sempre foram regulares em todos os meses chegar às nossas casas com a vontade de ler para ter acesso à informação que nos chegava em braille, com licença, além de pedirmos livros, que era a Biblioteca Nacional, que era a outras bibliotecas, ou adquirir os livros na própria imprensa braille para lerem. Se na altura tinha falta de livros para ler em braille, hoje, como tenho terminais em braille, tenho blocos de notas em braille, tenho milhares de livros em formato digital. Hoje, a pena que eu tenho é que não tenho tempo para ler todos os livros que me estão disponíveis, mesmo para ler em braille, embora em braille digital, porque também em papel não era possível ter tudo. Hoje, felizmente, quem gostar de ler e quem gostar de ler e estudar
e hoje em Portugal há também um programa de apoio, um programa que apoia o acesso a estes produtos de apoio muito específicos, pode ter acesso à leitura do Braille em formato digital de milhares e milhares de livros, bem como aceder a partir do computador, não só usando a voz, mas também, se desejar, ler a informação que está disponível no computador através de um terminal em Braille. Hoje, Ok. como dizia um historiador quando entrou na biblioteca de Alexandria, a pena que eu tenho é, por muitos anos que eu viva, já não consigo ler todos os livros que me estão disponíveis. Exatamente, isso aí até se aplica a todos nós, não é? Penso que ficou clara Exatamente. então a importância do Braille na construção da identidade das pessoas cegas e com baixa visão. E para este ano fica então aqui o testemunho do professor Leonardo Silva para assinalar o Dia Mundial do Braille, 2021. E eu sou o José Rocha, resta-me agradecer o convite que me fizeram e para isso digo apenas um simples obrigado e da minha parte até breve. Não sei se o professor Leonardo quer dizer mais alguma coisa. Obrigado. Não, apenas agradecer a todos que vão ouvir e participar de alguma forma neste Dia Mundial do Braille, que de facto o Braille está para durar, e ainda bem que ele apareceu, porque abriu o caminho e a possibilidade do acesso à cultura e ao conhecimento por parte das pessoas cegas, daí dizer-se viva ao apóstolo da luz. É tudo. Ok, ficaremos então por aqui. Até à próxima.